Finalizaremos, então, o nosso evento com uma roda de conversa com os nossos palestrantes da tarde. O microfone estará circulando. Quem gostaria de questionar nossos palestrantes, só levantar a mão, que as nossas organizadoras vão estar chegando até vocês. Primeiramente, boa tarde a todos, ao pessoal da mesa. Eu sou a Paula, eu sou estudante de administração da Unisc, em Santa Cruz do Sul. Sou estagiária do Celeste Valles. E me fiquei meio incomodada com a última palestra, pois eu não consegui perceber como o empresário Orlando, e administrador também, meu colega, faz a diferença na saúde do trabalhador dentro da sua empresa. Ele só questionou nós, Estado, mas não falou a sua diferença quanto cidadão, enquanto empresário. Qual a sua diferença? Obrigado pela colocação. Eu já fui um empresário que quebrava celular de tanta raiva que eu tinha das coisas que não aconteciam dentro da empresa. E quando foi falado aqui no início do trabalho, se não me falha a memória, foi o Assis quem falou de manhã, que dentro de uma escola deveria de ter uma psicóloga e uma assistente social. Me corrija se não é esse o termo certo, mas parece que era isso. E uma psicóloga mudou a minha vida. Eu era daqueles caras que chegava na empresa e para mim tudo estava errado, sempre estava errado, nunca estava certo. E uma outra pessoa que me ajudou a mudar muito a minha vida foi um empresário também, dono da Teva, que hoje ele destina parte do tempo dele em fazer palestras, montou uma fundação, inclusive trabalha com assistência a pessoas necessitadas. Os valores que ele cobra, entre aspas, para fazer palestras, ele direciona para isso, tem livros, enfim. Esta pessoa me ajudou a mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de entender as coisas. E esta psicóloga também. Tá? O nome dela eu não vou colocar aqui, mas é uma pessoa muito importante para mim, porque ela me mostrou que o caminho que eu estava errado. Eu olhava números, e em cima de números eu respondia imediatamente, com agressividade, e eu vi que isso não era caminho. E que bom que eu mudei. Eu sou um vencedor porque eu entendi que eu estava errado e deveria de mudar. Hoje a Plasmosul, se alguém quiser conhecê-la, tem meu e-mail aqui, não sei se foi passado, é orlando@plasmosul.com.br. Meu celular é 9975-4933, sempre foi este. Se alguém quiser entrar em contato, conhecer a empresa, fique à vontade. Não precisa marcar hora, pode ir lá qualquer hora. Eu já deixo dito que qualquer um queira lá conhecer, está à disposição. Conversar com as pessoas que quiserem. Vão encontrar pessoas que vão falar bem da empresa. Vão encontrar pessoas que talvez não vão falar tão bem, mas vão encontrar pessoas trabalhando por um ideal. Pessoas que são reunidas todo mês, ou a cada 60 dias, conforme a disposição. Essa apresentação que eu mostrei aqui, eu vou mostrar a eles dentro de 2, 3 semanas. Vão parar durante 1 hora. Vamos conversar sobre a empresa, sobre o momento. A gente tem que passar a ser não empresário, a gente tem que passar a ser economista, administrador. A gente tem que passar a ser agente social, a gente tem que passar a ser psicólogo, a gente tem que aprender a ser um pouco de cada. Né? Não ser aquele treinador de futebol que acha porque acha, e sim por fazer e ver que quando a gente dá liberdade para as pessoas e quando elas podem se reunir, né? E aqui foi usado, se não me engano, pela Cláudia, né? Que nós temos que fazer com que as pessoas percam o medo. Esse é o principal momento da mudança. Quando a gente consegue fazer as pessoas entenderem que elas podem perder o medo, falar, se reunir, mobilizar, trocar aquilo que estão fazendo, né? O resultado aparece. Eu não tinha certeza disso, e quando eu comecei a praticar, eu vi que isso era bom. Isso facilitou, mudou a mim, mudou a minha relação com a família, mudou tudo.
né? Em compensação, eu arrumei alguns inimigos, né? Dentro da própria classe empresarial. Tem gente que não entende que isso é bom, que acha que isso não vale a pena, que é a frescura do Orlando, mas vale a pena. Então, obrigado pela pergunta, porque eu mudei a minha vida através disso, pelo menos a minha vida empresarial. E eu sou muito grato a isso, né? E obrigado. Mais alguma pergunta no momento? Tem lá. Doutora Nens? Isso? tarde. Né? Eu vou cumprimentar aí a turma que fez as suas apresentações, uma delas bastante corajosa, né? Vou colocar temas bastante polêmicos, mas eu vou me concentrar a minha fala no tema principal do seminário, que é na área da saúde mental do trabalhador. Nós temos uma experiência de algumas pesquisas epidemiológicas examinando a saúde mental de trabalhadores em diversos ambientes de trabalho. E até aproveito para fazer um parênteses, né? Muitas dessas pesquisas foram conduzidas por verbas públicas federais e eu realmente tive que sair de uma faculdade privada onde eu dava aula, porque na faculdade privada o professor tem que estar em sala de aula. Fazendo pesquisa não tem muito suporte para levar adiante. Mas, enfim, fizemos essa pesquisa e bastante ampla, e uma delas foi dentro da Secretaria de Saúde, onde a gente examinou a saúde mental dos trabalhadores rurais, os trabalhadores da saúde, e nos pareceu bastante impactante o percentual de pessoas com problemas de saúde mental, muito importante, porque são pessoas que, na teoria, estão responsáveis por cuidar da saúde das outras pessoas, e elas próprias com muitos problemas. Apareceu bastante claro que aonde existe conflitos no local de trabalho, conflitos morais, atritos sérios com efeitos psicológicos, essas pessoas tinham mais transtornos mentais, tinham mais, proporcionalmente falando, né, uso de medicação psiquiátrica e relatavam mais sintomas mentais relacionados ao trabalho nos últimos 30 dias. Era mais intenso quando isso acontecia em conflitos envolvendo a chefia ou colegas, e era um pouco menos intenso quando envolvia usuários do serviço, que também são agressores, muitas vezes usuários do serviço de saúde, ou de área da educação, ou de área de vigilância, também são agressores, né? Mas era menos intenso, era como se o pessoal entendesse aquilo como ossos do ofício. Agora, o que nos chamou a atenção é que quando a gente perguntou a quem eles buscavam apoio quando estavam tristes, abalados, muito angustiados ou muito estressados, o colega de trabalho aparece bem destacado, terceiro lugar. Então, e bem na frente, por exemplo, de terapeutas, de psicólogos e de psiquiatras. A família em primeiro lugar. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o trabalho pode realmente contribuir para a gente ficar enlouquecido. Mas ele também pode ser um caminho para a gente se segurar e para a gente superar as dificuldades que a gente tem. E eu também gostaria de fazer um comentário adicional, que todas as falas, elas traziam e reportavam publicações de anos anteriores. E, de fato, em geral, nesse período do ano, até 2013 principalmente, 2014 já um pouco menos, mas também, todo mundo estava enlouquecido, trabalhando que nem uns loucos, as empresas estavam fazendo hora extras insanamente, e dá-lhe trabalho e dá-lhe produção. E agora eu tenho visto outros olhares. Meu trabalho está me enlouquecendo, mas eu não vou queixar, porque eu não tenho nenhuma vontade de perdê-lo, porque eu posso não conseguir outro. Meu trabalho está me enlouquecendo, mas o meu medo de perder o meu trabalho também está me enlouquecendo. E perdi o meu trabalho, como é que eu vou fazer agora? Agora eu estou enlouquecida porque eu gostaria de ter um trabalho para chamar de meu. Então, são outros olhares que o contexto atual está nos trazendo e que, no meu entendimento, está se agravando ao longo do ano de 2013 e tende a piorar para o ano que vem. Então, há uma mistura do que é o universo psíquico e do sofrimento emocional e de toda a confusão política e econômica na qual a gente está no meio dela. E eu observo trabalhadores do ângulo de quem é servidor público, de quem trabalha em ambiente privado e de quem é estudiosa do assunto. E vários estão hoje com medo de verbalizar qualquer dificuldade que estão sentindo
porque temem que isso possa ser razão de desligamento. Então, é um outro olhar para a saúde mental para reconhecer que o contexto hoje é um pouco diferente de só temos que pressionar a overdose de trabalho e isso vai dar problema nas pessoas. Tem outros problemas surgindo e que estão adoecendo também as pessoas, embora pareça de uma maneira diferente do que era antes. A moça ali atrás tinha pedido a palavra, atrás da doutora Nancy. Pois não. Neice, né? Eu quero te dizer o seguinte, eu até estava com um livro há pouco tempo aqui sobre o trabalho emancipatório, né? Que é uma das coisas que acho que a gente tem que levar como perspectiva, né? O trabalho pode ser extremamente emancipatório. E o que tu está dizendo, se essa rede está tão viva, né? Eu estava te dizendo aqui, tu precisa publicizar isso para eles terem essa referência de que eles são rede. Isso é muito interessante em termos de saúde psíquica para o coletivo, né? Tu estava falando dos desempregados, né? Existe na clínica psicodinâmica do trabalho uma divisão de 3 tipos de clínicas. Clínica das patologias, quando os sintomas já estão instalados, né? A clínica dos excluídos, que aí pega dos desempregados, dos aposentados, né? E a clínica da cooperação, que é que eu trabalhei na tese, né? Tentando resgatar a mobilização subjetiva, um espaço coletivo de discussão, a inteligência prática, né? O próprio reconhecimento no trabalho, que também ele é estratégico para a saúde psíquica, o reconhecimento hierárquico, mas principalmente o reconhecimento dos pares, que é o que tu está trazendo. Esse é um dos fatores mais estruturantes da saúde psíquica, isso eu esqueci de falar. Mas, então, quando tu diz que eles têm essa rede viva de apoio, isso é muito legal. É um trabalho que já te sinaliza que tu pode ir conduzindo, quem sabe, por aí as coisas, né? Pelo coletivo, por essa rede que está viva, né? Essa rede de afeto. Mais alguém? Lá atrás, o Amarildo. Aqui, quem? Aqui? Depois o Amarildo. Boa tarde. Eu queria colocar, assim, a respeito sobre que diz, o meu trabalho me enlouquece. Eu não sou contra o pessoal que tem carga dupla, porque cada pessoa é uma pessoa e cada um sabe da sua vida. Agora, eu digo o seguinte, a respeito da enfermagem, que eu faço parte da enfermagem, acho que provavelmente seja a única tendente a exercer a profissão, porque eu corri atrás do meu direito de continuar trabalhando, que todo mundo sabe que não existe mais o atendente, trabalhando sim o técnico de enfermagem. Agora, uma coisa que me deixa muito triste, eu, da minha área, a gente sabe, a gente está lidando com vidas, com gente doente, com gente que já está sem paciência, está debilitada. E aí, tu pega uma colega que me faz uma carga horária no final de semana de 30 horas. E aí? Vocês acham, sinceramente, que essa pessoa tem condições de atender uma pessoa no leito com dor, com angústia, com sofrimento? Eu até entendo que o pessoal faz uma enfermagem, que se sacrificou. Eu não fiz porque não tive condições, mas eu acho assim também que a gente não pode correr tanto atrás do dinheiro. Porque é justo, tá? Você trabalhou, você estudou, você gastou, tu quer compensar, tu quer pagar teu curso que foi financiado. Só que tem um detalhe, gente. Eu, na minha opinião, é inviável uma pessoa trabalhar 30 horas seguido
sem alguma coisa para tomar. Me desculpe quem faz essa carga horária. E digo mais, a situação hoje da enfermagem é muito complicada. Eu já estou quase me aposentando de novo, eu tenho 18 anos de aposentada. Eu tenho 62 anos. E trabalho na área da enfermagem 36 anos. Só na enfermagem, fora as outras profissões anteriores. Então, eu quero dizer assim, ó, para vocês que são colegas de profissão, cuidado. Muito cuidado. Porque a saúde não aceita erros. E vocês sabem disso. Aí vem a Marinês da vida aqui, como atendente de enfermagem, ganha 2.000, e tem uma enfermeira padrão que fez a faculdade, que gastou, e se sujeita a trabalhar como enfermeira assistencial. Não é justo. Para os dois lados. Para essa que fez a faculdade e para a marinesa que é atendente. Então, eu acho assim, ó, o nosso trabalho está deixando, eu tenho várias colegas doentes, porque quando puderam, fizeram essa carga excessiva de trabalho. E outra coisa, o médico vai lá, eu trabalho na recuperação. O médico vai lá, opera e vai embora. Eu que fico lá, tenho que enxergar longe. Eu tenho que cuidar do meu doente como eu gostaria de ser cuidado, não na corrida. Então, eu digo para vocês, o trabalho é estressante, tu tem que ter a maior paciência do mundo, porque quem está lá com dor não tem paciência. E nós que estamos trabalhando temos que ter. É isso aí. Muito obrigada. Engenheiro Amarildo. Boa tarde a todos, parabenizar pela apresentação de todos os palestrantes, tanto da manhã quanto da tarde. O Jorge, eu sou engenheiro, né, por formação, obviamente, também sou engenheiro de segurança e trabalho com a saúde do trabalhador. Então, uma da preocupação maior que eu tenho é que a gente está, inclusive sou vice-presidente também numa associação, da Associação de Recursos Humanos aqui da Serra, e a gente está fazendo um trabalho específico sobre a saúde mental do trabalhador dentro das organizações. Obviamente, estamos envolvendo profissionais da área médica, da área técnica, da área da psicologia, não temos ainda assistente social, mas vamos buscar nesse grupo para entender um pouquinho isso. Mas a preocupação que eu tenho quando converso isso, já que eu sou estudioso, é referente que eu tenho detectado na conversa com o trabalhador, que às vezes o problema não está ali no meu processo, e eu estou falando de engenharia, isso, não está na minha relação com a chefia, aí eu estou falando da parte mais de psicologia, né? Ele me vem com problema social em que ele está com o filho drogado, e isso está influenciando na família dele, ele está com o pai doente, a mãe doente, e isso está influenciando, ou o filho doente. Como é que a gente vai conseguir trabalhar esse processo? Eu peguei um mundinho, a indústria, eu não peguei um mundinho, o todo, né? Onde a relação familiar, a relação social, etc. E eu queria ouvir isso um pouquinho da doutora Cláudia, né? Especialista nessa área, que pode me dar um auxílio, já que eu estou no meu mundinho indústria e eu sinto que o ócio me adoece mais do que eu estar trabalhando. E tenho ouvido isso, não agora que a colega falou, que é período de recessão, 2020,
2014, 2015. Eu estou falando esse trabalho que a gente já vem trabalhando em cima desde 2012, tentando entender essa relação. Bom, para te responder essa pergunta, eu lembro de uma orientação, outro erro meu, que eu ajudava a dar, que era a seguinte: bom, quando vocês entram aqui na empresa, então vocês deixam os problemas pessoais de vocês lá naquela caixinha ali fora. Vocês trabalham aqui, no final do dia, vocês pegam os problemas e vão embora com eles. Que isso, né? Como se isso fosse possível, como se a gente tivesse gavetas, né? Então, eu acho que esse é um avanço, é a gente pensar o trabalhador com a sua subjetividade. E quando a gente pensa nesse trabalhador com a sua subjetividade, a gente tem que pensar que ele é pai, que ele é marido, que ele é, né? Então, deixa eu contar uma experiência, que eu acho que as experiências, elas enriquecem mais até do que a teoria. Uma das experiências profissionais que eu tive foi ser psicóloga numa empresa de transporte coletivo, né? Fazia basicamente recrutamento, seleção, treinamento, enfim. E daí começaram a chegar esses problemas, né? E eu dizia, olha, eu vou encaminhar vocês para atendimento, porque o meu papel aqui é psicólogo organizacional, eu não faço clínica aqui com vocês, eu tinha consultório na época, eu não faço clínica com vocês, então eu vou encaminhar. Então, daí, vi algumas instituições que fossem assim, possíveis, né? Algumas até gratuitas. E eu percebi o seguinte, eles não iam. Não iam. E daí eu pensei, eu vou misturar tudo isso. E eu fiz uma clínica atendendo eu comecei com os motoristas que mais se acidentavam. Tentei fazer uma relação, porque era assim que esse projeto ia passar para a gerência. Então, eu peguei uma relação dos motoristas que mais se acidentavam e comecei a fazer um trabalho familiar com esses motoristas. O índice de acidentes caiu lá embaixo. Tá? Obviamente que não é só isso, né? É uma série de outras questões, mas em relação à subjetividade, eu posso te dizer assim, ó, que tem tantas e tantas e tantas histórias. Se a gente não ouve o trabalhador, como é que tu vai saber? Um exemplo, um motorista não parava numa determinada parada, era sempre a mesma queixa, ele não parava naquela parada. Bom, a norma dizia que era de praxe a punição, né? Não parou na parada, vai ser punido. Bom, eu chamei ele para conversar, ele de início, né, o que ela quer, ela está a serviço de quê, né, de que lado ela está, enfim. E comecei a fazer um trabalho com ele e descobri o seguinte, ele tinha se separado, olha a situação, ele tinha se separado da amante, e ela esperava ele todo santo dia naquela parada, e entrava no ônibus e dizia desaforos para ele. Até que um dia, ele estava dirigindo um ônibus articulado, ela entrou com um pote, um pouquinho de álcool, atirou no rosto dele, pegou um isqueiro, o ônibus articulado, mais de 100 pessoas, né? Vocês imaginam a situação, o motorista dirigindo ali parado, né? Porque ele ficou apavorado, congelou, e ela ali com o isqueiro, agora eu vou te matar. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente não faz essa escuta, isso vai para a vala comum. O cara não parou, entende? Então, eu te diria o seguinte, depende de uma escuta qualificada e de uma escuta de vários profissionais, do psicólogo, do médico, da assistente social, se tiver, da TO. Eu não quero nem nomear, porque eu acho que eu vou simplificar demais se eu nomear. São profissionais envolvidos nesse trabalho, né? Internamente. Eu acho que internamente, se a gente tem condições de fazer isso. E digo que eu acho que a gente tem que tentar outros modelos também, né? Esse deu muito certo. E daí, então, eu imagino que se eu estivesse na pele dele, eu também não ia parar naquela parada, né? E daí, depois, nós entendemos que nós precisaríamos fazer um trabalho com a família dos motoristas, chamando as mulheres, né? Às vezes chamávamos até as amantes. Pode parecer uma coisa, mas deu certo para aquela realidade. Eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo deva fazer a mesma coisa, eu só estou querendo dizer que, para aquele contexto, isso deu muito certo. Para a empresa, o número de acidentes diminuiu, para aquela família foi muito interessante,
E a gente teve uma demanda que aumentou muito a procura, né? Tivemos que contratar outro psicólogo. Então, também é da empresa entender qual é a prioridade dela, né? Porque o trabalhador que está satisfeito, ele falta menos, coloca menos atestado, né? Então, tem essa lógica também que a gente pode tentar ir por aí, né? Se a gente não tiver outro discurso institucional, enfim. Mas é que são modelos que a gente precisa experimentar. Então, eu entendo que ele traz a subjetividade dele. Não é mais possível aquele modelo da caixinha, né? Esse mundo está demais para todos nós, né? Nós também. Sai no elevador e a gente nem come, quem é psicólogo, muitas vezes nem comenta que é, né? Porque daí todo mundo, deixa eu te contar. Então, todos nós precisamos de escuta. É um mundo que não se escuta. Então, só o fato de tu sentar com esse trabalhador, né? Destinar um tempo para ele, tentar ajudar, organizar as ideias junto com ele, já é um respeito, já é um respeito. Não é o salvador de todos os problemas, mas eu acho que, para isso que tu está trazendo, eu acho que poderia ajudar. Doutor Luciano, gostaria de fazer alguma consideração? Para final? Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta? Porque nós estamos nos aproximando já, pois não? Temos 2 perguntas. Acho que nessas 2, tem mais alguma? Com as 2 nós encerramos, porque estamos próximo aqui do encerramento do evento, né? Não gostaríamos de atrasar. Aqui, quem é que está com o microfone? Aqui. Bom, boa tarde a todos. Voltando um pouco ao que foi falado de manhã, a professora Maria da Graça, numa das falas dela, ela referiu ali que até os profissionais da área da saúde estão adoecendo. Esse até, entende, nos parece assim que as pessoas da área da saúde elas não têm o direito de adoecer, né? Porque a gente está na linha de frente, sempre. Então, ninguém vê a gente como um ser humano, entende? Igual a qualquer um, que também pode ficar doente. E há índice que a área da saúde está adoecendo e muito, né? Principalmente doenças relacionadas a doenças mentais, né? E uma dificuldade que se nota é como fazer com esses profissionais, a partir do momento que eles se afastam, né, o retorno deles. Como fazer o retorno deles para dentro da sua área profissional, né? Porque tu lida com paciente, tu lida com vida, então é muito difícil o profissional que ficou afastado ali 1 ano, 2 anos, devido a um problema de depressão, ele fazer um retorno. Então, se encontra uma dificuldade muito grande para botar de volta esse profissional na sua área de trabalho. Era isso, obrigada. A moça lá, Cida. Boa tarde, meu nome é Carolina, eu trabalho no Sereste Vales, de Santa Cruz do Sul, e eu queria compartilhar com vocês uma experiência que acontece lá em Santa Cruz. A gente tem um grupo terapêutico de Ler-Dort, e a gente faz um trabalho físico, né? Eu sou fisioterapeuta, dentro da linha da ginástica chinesa, que é um trabalho lento e curativo também, né? E são pacientes crônicos que precisam de muito tempo de atendimento. E o mais interessante do grupo, assim, é que eles têm um momento de conversa antes de fazer a parte prática. E eu vejo o crescimento deles, assim, até dezembro vai fazer mais ou menos 1 ano que eles estão nesse grupo, e como cada um, assim, foi se empoderando, sabe, do seu conhecimento, foi compartilhando. E a maioria deles são pessoas que estão fora do mercado de trabalho por causa da sua incapacidade física. Então, eles encontraram alguns pares. Então, eu acho que
não só dentro do trabalho, mas eu acho que socialmente a gente esqueceu um pouquinho desse momento do compartilhar, do coletivo, de criar, né, esses espaços de conversa, assim. É a segunda vez que eu vejo essa fala de criar esses espaços de conversa, né, dentro do ambiente de trabalho. Eu agradeço por tu ter trazido de novo. E a gente vê, por exemplo, que talvez a gente consiga, talvez de alguma forma mais adiante, trazer isso para os trabalhadores, né, de alguma forma a nível mais amplo, de repente de conseguir, mesmo dentro das empresas que não têm um olhar, né, dele, de criar esses espaços coletivos. Assim, eu acho que é uma forma de trazer um pouquinho mais humanidade para todo mundo, né? Não, para eu poder falar, eles vêm e falam das famílias, é um tema muito importante para eles, de poder falar das suas dores também, né? De não só ser feliz o tempo inteiro, de ter um momento de escuta, né? Então, eu fico muito feliz, né, disso ter vindo à tona. Assim, eu acho que é uma busca para a gente pensar um pouquinho, né, de sempre tentar criar esses espaços, né, no nosso trabalho, fora do trabalho. Às vezes eu insisto para as gurias vir lá em casa, a gente tomar um chimarrão, porque às vezes parece que a gente perdeu isso mesmo na nossa casa, o espaço de conversar, de ter amigos, né? Quem vai visitar amigos uma vez por semana hoje? É muito difícil, a gente está perdendo o pouquinho de humano que a gente tem, assim, em prol, sei lá, produção, trabalho, Facebook também, né, tecnologia. Então, acho que é isso. Doutora Luciana. Não, era só um. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez o convite, acho que parabenizá-los pela iniciativa de fazer esse seminário. Eu acho que o problema está dado, né? A gente precisa discutir, precisa colocar isso na discussão, a questão do sofrimento mental relacionado ao trabalho. Não tem mais, vamos dizer, isso não faz parte da... Tinha muita gente aqui que trabalha na área da saúde, isso tem que estar sendo discutido, não é só no Sereste, não é só na empresa, é nas unidades de saúde, porque esta é também a demanda, esta demanda também chega em todas as unidades. Sem dúvida, o que vocês trazem dos trabalhadores da saúde, né, são trabalhadores que são muito atingidos. Esta parte do sofrimento, não só Lerdorte, mas do sofrimento mental, é muito importante, né, nessa categoria. Eu atendo também no Cinti Saúde, em Porto Alegre, onde eles têm lá também um grupo de reflexão sobre o trabalho. O Sereste também de Porto Alegre já teve também o grupo de reflexão, que é justamente isso, um espaço, né, de tentar identificar os pares, fazer essa discussão, para a gente ver, porque as pessoas ficam muito também, né, procurando o seu problema, onde foi que eu errei nesta trajetória no trabalho. E acho que um pouco assim que a gente fala eu acho que tem que ficar bem claro aqui nas falas que a gente tentou trazer a questão, a importância do trabalho nessa questão da saúde. Também não é tudo o trabalho é um dos condicionantes que tem que ser associado junto com a história do sujeito, junto com a história familiar, com a sua inserção social, né, que é justamente isso, mas é também não negar o trabalho neste processo. E, sem dúvida, quando falo aí dos trabalhadores da saúde, que aparece muito, né, em tudo, sempre na mídia, quando tem alguém que aplicou a medicação errada, não sei o quê. Vários desses casos são acompanhados, tu vai ver, foi a gota d'água, não é assim um episódio, isso foi todo um processo, né, que acaba acontecendo isso. Mas eu acho assim, a importância de se qualificar, né, os trabalhadores cada vez mais, tanto trabalhadores da saúde como os trabalhadores, para que conheçam, né, cada vez mais esses agravos, essa realidade, né, entendendo, sim, que a gente vai ter, né, que ter alguma mudança, né, aí para frente, porque é bem isso, que mundo, né, a gente quer, mas eu acredito que um outro mundo seja possível, né. Então... Também, rapidamente, aqui, só para a gente concluir, gostaria de um breve comentário. Acerca de nós termos ouvido aqui hoje, por exemplo, falar na China, no Paquistão,
E, evidentemente, ouvir desses países devem ter os seus adoecidos e a forma com que eles enfrentam esta situação. E, para isso, evidentemente, é fundamental a questão da formação permanente, continuada. E eu não vejo outra forma de fazer isso, a não ser essa prática cotidiana, né? Porque dificilmente o aluno vai conseguir constituir esse conhecimento sem essa tomada de decisão. E eu gostaria de só, rapidamente, fazendo um comentário acerca do filme do Ashman. A Cláudia comentou, eu penso que se o Ashman, porque a tal da ordem, ela pode ser cumprida e não ser cumprida. Não é isso, Cláudia? E que nós temos de Ashman nas nossas empresas, nas empresas aqui que nós trabalhamos, e eu me refiro pelaquilo que eu vi no dia a dia, mais de 36 anos de trabalho, eu vi os Ashman atuando dentro das empresas, fazendo o trabalhador sofrer, fazendo ele se expor, trabalhar em trabalhos que não tinham a menor condição de ser praticado por um ser humano. Então, é importante nós analisarmos essa situação, porque se a gente for ver o que tem de trabalhador em desvio de função, e aí vem com a polivalência. O trabalhador tem que ser polivalente. Polivalente, nessas condições, não existe a menor possibilidade. E olha que eu vi mortes nesse período todo que eu passei na indústria, né? Não é só o adoecimento que eu vi. Adoecimento é isso que nós estamos tratando aqui. São vários, as milhares que são produzidos por uma exigência, por uma questão de acumulação. Com que objetivo essa acumulação? Isso é para fazer essa comunidade toda, essa população inteira, sofrer, e muito, penar. Então, é isso que nós temos que nos ater, ver como enfrentar, e esse debate teve esse objetivo, esse seminário veio com esse objetivo, de uma situação que se apresenta ao trabalhador, é preciso enfrentar para ver, não só como resolver, mas como evitar de que ela venha acontecer no dia de amanhã. Nós estamos falando hoje de um assunto da questão mental, né? Nós temos outros eventos que tratam de outros assuntos, e a necessidade da pesquisa permanente, porque nós vimos aqui hoje profissionais que dão a sua contribuição, que são pesquisadores, está aí a doutora Neis, que dá a sua contribuição na pesquisa, né? Nós vimos aqui a Jaqueline, a doutora Luciana, tá bom, que dão essa contribuição, porque eu vejo essa legião escasseando, né? A gente vê essa legião escasseando de gente que se dedicou à pesquisa a vida inteira, né? E hoje, praticamente, são raras as pessoas que fazem isso no dia de hoje. E nós vimos, em contrapartida, aquilo que o João Inácio falou de manhã. Como é que está sendo a preocupação em relação ao trabalhador? Como é que está sendo formado esse trabalhador? Aqui, extremo ele está sendo levado, extremo de dedicação e empenho, né, para, no fim, terminar rejeitado pelo INSS, adoecido, né, por outro lado. Então, encerrando essa atividade no dia de hoje, gostaria que os senhores que tiverem, as senhoras que tiverem essa perseverança de estar aqui até esse momento, dando uma grande demonstração de dedicação, de empenho e responsabilidade na conduta da preocupação com o ser humano, estar aqui até esse momento para nós fazermos essa discussão. Nos preocupa muito, e convém falar em suicídio nessa sala aqui hoje. Suicídio em Caxias do Sul tem um alerta para o suicídio, de como abordar e como enfrentar essa situação, né? Então, vejo que a situação é extremamente difícil, exige muito das pessoas, muito empenho, muito conhecimento, muito estudo por parte das pessoas para que possam fazer a intervenção e decisões políticas acertadas, que nós vemos que, tendo um Estado responsável,
que tendo o Estado compromissado com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento de políticas que atendam essa problemática toda, que possa verdadeiramente intervir em condições de resolver esse problema, nós temos a certeza que as soluções serão apontadas. E como conduzir as políticas voltadas para esse setor estarão sendo estabelecidas com sabedoria e com conhecimento. Portanto, quero agradecer a oportunidade que estive de estar aqui ao lado do senhor Marim, representante da indústria, a doutora Luciana, a psicóloga Cláudia, Jaqueline, é isso? Não é Jaqueline? Desculpe. É a Cláudia, que esteve aqui conosco, em nome do Sereste, dos sindicatos metalúrgicos e do CRP, que estiveram aí fazendo essa luta, e temos a certeza que no próximo evento, mais uma vez, nós estaremos juntos para buscarmos soluções para os nossos problemas, os nossos dilemas. Muito obrigado a todos, uma boa tarde.